Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a uma nova transmissão aqui pelo nosso canal 4 USA Florida Reloaded. É um prazer estar aqui com vocês e desde já, logo no início, eu começo pedindo que, se você puder compartilhar essa transmissão nos grupos onde você interage, desde já, muito obrigado. Porque o tema a ser tratado diz respeito a todos nós. Para aqueles que já acompanham o canal há um certo tempo, eu me remeto, a aquelas famosas lives pelas manhãs na ida para o trabalho. Foi quando esse assunto foi trazido à baila pela primeira vez. Eu lembro muito bem e tenho isso guardado na minha mente, que por diversas vezes foi dito e provado que o ser humano não está ficando doente, o ser humano está sendo envenenado. E como está aí no tema de hoje, fraude alimentar, o envenenamento do ser humano. E também, logo no início, eu quero parabenizar dois canais. Um eu não lembro bem o nome agora, mas tem um canal de um brasileiro, se não me engano, acho que ele é de Santa Catarina, estudo sobre o caso, que eu vou reproduzir na íntegra um dos vídeos dele, onde ele fala sobre a fraude do leite. E eu gostaria que você, que é pai, você que é mãe, prestasse muita atenção em tudo o que será mostrado aqui, ok? Antes, porém, contudo, entretanto, todavia, vamos fazer uma coisa. Deixa eu remover aqui. Para as pessoas que ainda não sabem, não conhecem, eu vou colocar os endereços das mídias. Muita gente ainda manda mensagens para mim: qual é o seu novo canal? Não consigo encontrar, etc. Bom, esse é o novo canal, 4SA Florida Reloaded. Basta você colocar esse endereço aqui, @4SA Florida Reloaded, e você será direcionado para o novo canal. Também estamos na plataforma do Kick, kick.com/4SA Florida. No Rumble, rumble.com/4SA Florida. Lembrando que o Rumble tem dois endereços. Eu cometi um erro quando da abertura da conta e aparecem dois canais no Rumble. Mas um ou outro, o que você se inscrever, você poderá acompanhar as lives quando os famosos dribles são aplicados. No Twitter também, a nossa querida Cracolândia, Twitter, o endereço é @4SA Florida, Instagram, e as iniciais do meu nome, GLAM1965, no Twitch, twitch.tv/apocalipse18, no D-Live, tem algumas pessoas que só acompanham as lives pelo D-Live, dlive.tv/preto latino, no Odyssey, que é a plataforma onde eu consegui recuperar mais de 900 vídeos do primeiro canal 4SA Flórida, e estão todos lá. odyssey.com/@4SA Flórida 2.4. Também estamos no Trovo, trovo.live/4SA Flórida. No Getter, @4SA Flórida. E deixa eu ver mais aqui. Bom, esses são endereços. Se você não me encontrar em algum desses endereços, é porque eu fui arrebatado. Não, estou de brincadeira. Não existe arrebatamento pré-tribulacional. Isso é um tremendo engano que tem sido ensinado por aí. Bom, gente amiga, sem muita demora, sem muito lero-lero,
Eu quero mostrar a vocês, então, esses 2 vídeos. No primeiro, a fraude alimentar, e com um pedido especial de atenção para as donas de casa, os maridos que semanalmente vão aos supermercados, ainda que a idade esteja chegando, você não consegue ler aquelas letras pequenas, eu tampouco consigo, leva o seu óculos, ou então tira uma foto com o seu telefone, faça o enhancement, o zoom, para que você possa ler. É importante, já que tivemos durante 4 anos no governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, a rainha do agrotóxico, que aprovou vários agrotóxicos, inclusive alguns que na própria China estavam proibidos, mas no Brasil foram liberados. E agora esse envenenamento continua e eu creio que está se intensificando. Preste bem atenção nesse primeiro vídeo. Esses dias eu assisti um vídeo no canal americano CNBC que falava sobre um tema muito intrigante e preocupante e que infelizmente tem muito a ver com a realidade brasileira também, a fraude alimentar. O vídeo, chamado Como os Americanos São Levados a Comprar Comidas Falsas, dá um panorama geral sobre os esforços da indústria alimentícia para baratear custos através da adulteração de alimentos. A CNBC mostra uma série de produtos adulterados de maneira criminosa, com a remoção ou substituição de ingredientes originais por substâncias de baixa qualidade, como forma de diluir os custos e aumentar os lucros da indústria. O problema é que os produtos continuam sendo vendidos como se fossem 100% legítimos, fazendo com que os consumidores, como eu e você, comprem comidas como azeite de oliva, derivados de leite, carnes bovinas e peixes, sem fazer ideia de que eles podem conter ingredientes pouco nutritivos ou até prejudiciais à saúde. Há uma década, em 2013, um escândalo na Europa tomou conta da mídia quando foi descoberta a presença de carne de cavalo em lasanhas congeladas e hambúrgueres vendidos no Reino Unido, que na verdade deveriam conter carne bovina. Além do consumo de carne de cavalo ser considerado um verdadeiro tabu no país, devido ao respeito que os britânicos têm com o animal, o fato de que a carne tinha uma procedência duvidosa significava que ela poderia fazer mal à saúde. Diante da seriedade do tema e da preocupação com esse tipo de fraude, resolvi investigar a situação aqui no Brasil e acabei descobrindo casos bizarros que vão desde o surgimento legal das novas misturas lácteas até misturas ilegais no whey protein. Lá nos Estados Unidos, a agência reguladora responsável por fiscalizar a indústria alimentícia é a Food and Drug Administration, a FDA, e um dos principais problemas que a agência combate é justamente a fraude alimentar. A fraude alimentar também é chamada por eles de EMA, uma sigla que traduzida significa adulteração com motivação econômica, ou seja, adulteração com o intuito de diminuir gastos e aumentar lucros. Segundo a FDA, ela ocorre quando alguém intencionalmente suprime, remove ou substitui ingredientes importantes de uma comida, ou também quando são adicionadas uma ou mais substâncias ao alimento para que ele se passe por um produto mais caro do que realmente é. Um dos exemplos mais comuns é o azeite de oliva extra virgem. Alguns fabricantes misturam gordura vegetal barata ao azeite original, fazendo uma mistura de pior qualidade, mas ainda vendendo o produto com a informação de que é 100% azeite de oliva no rótulo. Uma mentira deslavada. Em 2016 foi noticiado que 80% do azeite extra virgem italiano no mercado americano era fraudado. Ou não era nem italiano, ou não era extra virgem. No próprio mercado italiano também não é muito diferente, onde foi estimado que mais de 50% dos azeites nas prateleiras eram falsificados. O que não falta são exemplos de comidas que são comumente adulteradas, e o FDA listou alguns suspeitos comuns por lá. É o caso do mel, muitas vezes utilizado como adoçante e que já foi misturado com adoçantes baratos por algumas companhias, como xarope de milho, xarope de arroz ou açúcar de cana. Mas continuaram sendo vendidos como mel puro e, claro, custando o preço do mel puro. Em março de 2023, a União Europeia resolveu agir contra o mercado de mel falsificado.
18 países fizeram uma campanha de testes e descobriram que das 320 marcas de mel importadas, quase 50% tinham indícios de que haviam sido adulteradas de forma ilícita. A indústria dos frutos do mar também tem navegado em águas duvidosas e é um dos setores mais afetados pela fraude alimentar. Um dos meios de fraude é simplesmente quando as empresas trocam a carne de certos peixes pela carne de espécies mais baratas, confiando que a imensa maioria dos consumidores não vai perceber a diferença, algo que de fato acontece. O The Guardian fez uma análise de dezenas de estudos sobre a indústria de frutos do mar. As pesquisas reuniram mais de 9.000 amostras de comidas desse tipo, vindas de mais de 30 países ao redor do mundo. E o resultado foi que quase 40% dos frutos do mar tinham sido fraudados e, na verdade, não correspondiam ao que era informado no rótulo. Os estudos não revelavam somente um problema grave do ponto de vista alimentar e legal, mas também um sério problema ambiental, já que em muitos casos a carne de peixe substituta vinha de espécies ameaçadas em seus habitats naturais. A lista de adulterações bizarras vai se estendendo. Sucos de caixa 100% da fruta, que na verdade são uma mistura de saborizantes, água e açúcar, temperos exóticos que levam corantes industriais, muitas vezes à base de chumbo, e até mesmo alimentos para bebês, como a fórmula infantil. Em 2008, uma fabricante na China teve a brilhante ideia de adicionar melamina à sua fórmula infantil. A melamina é um composto sintético produzido artificialmente, mas que é feito principalmente de nitrogênio e tem uma infinidade de aplicações, como na fabricação de plásticos e tintas anti-chamas. E por que os chineses utilizaram essa substância nos alimentos para bebês? Bom, porque alguns dos testes para determinar a quantidade de proteínas em um alimento levam em conta justamente a quantidade de nitrogênio presente. Ou seja, adicionando melamina, a fórmula infantil parecia ser mais nutritiva quando submetida aos métodos de testagem. Só que a melamina não só possui valor nutricional, como pode causar graves danos à saúde, em especial aos rins. As consequências dessa irresponsabilidade foram mais de 300.000 crianças doentes, mais de 50.000 hospitalizadas e ao menos 6 mortes. Tudo causado pela insuficiência renal provocada pela melamina, em nome da ganância. Como deu para ver, a fraude alimentar infelizmente é um fenômeno global e não faltam casos onde fabricantes fazem o possível para baratear custos, mesmo que isso signifique colocar o consumidor em risco. Mas e por aqui, as prateleiras do Brasil também podem estar repletas de mentiras? É considerado crime, segundo o artigo 272 do Código Penal brasileiro. Corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado a consumo, tornando-o nocivo à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo. Mas a pena de prisão de até 8 anos não parece ter intimidado os criminosos e não foi o suficiente para que a prática da fraude não se repetisse na indústria alimentícia brasileira também. Inclusive, talvez você se lembre de um dos casos recentes mais famosos de fraude alimentar por aqui, o escândalo da carne com papelão. Quando o caso veio à tona em 2017, várias empresas alimentícias do país foram acusadas de praticar uma série de irregularidades nas suas produções de carne, que iam desde a venda de carne estragada ou vencida, tentativas de renovar a aparência de carnes velhas, até, claro, a inclusão de papelão em alguns tipos de carne. Várias dessas acusações foram rebatidas e outras comprovadas, algo que gerou muita polêmica no país inteiro na época. Mas o fato é que a operação chamada de Operação Carne Fraca revelou um esquema de fraudes envolvendo empresários e funcionários públicos para facilitar fraudes na produção de carnes. No mesmo ano, o Ministério Público do Rio Grande do Sul também entrou em ação contra falcatruas na indústria dos alimentos. Dessa vez, o alvo eram os produtores de leite. Foi descoberto um esquema envolvendo até 170 pessoas, entre produtores e distribuidores, que praticavam irregularidades na cadeia produtiva de leite. Entre elas, a adulteração do leite com adição de ureia ou mesmo de formaldeído, o formol, substância notoriamente cancerígena, além da adição de água em creme de leite velho para renovar o aspecto. Segundo o levantamento da US Pharmacopeia, a pedido da BBC Brasil, o leite brasileiro tem sido um problema persistente em relação à adulteração. Além de formol e ureia, também é usada água oxigenada. Enquanto isso, na Paraíba, 40% das amostras de leite de cabra continham, na verdade, leite de vaca.
Outros problemas comuns no exterior também se repetem da mesma maneira por aqui. Carne de peixe sendo substituída em Manaus, mel sendo adulterado com xarope de açúcar e, claro, o bom e velho azeite de oliva. Também é comum no mercado brasileiro que alguns fabricantes adulterem azeite extra virgem misturando outros tipos de óleo vegetal muito mais baratos, como o óleo de soja ou canola, para tentar enganar o consumidor. Também acontece a mistura de azeite de pior qualidade, como azeite virgem ou azeite lampante, sendo diluído no azeite extra virgem, algo considerado pelos especialistas como uma sofisticação das técnicas de falsificação. Frequentemente são realizadas ações contra esse tipo de crime, principalmente por parte da Anvisa, a nossa FDA. Em 2021, por exemplo, uma única operação no Paraná apreendeu mais de 4.200 garrafas de azeite fraudado, que foram destinados à produção de biocombustível. Isso quer dizer que muitas vezes o consumidor opta por um azeite extra virgem por ser uma opção considerada saudável, mas pode acabar levando para casa uma mistura de óleos baratos sem nenhum benefício. Falando nisso, nem mesmo quem tenta manter um estilo de vida fitness escapa desse mercado fraudulento. Em 2013, Félix Bonfim, um empresário paranaense, resolveu testar os suplementos que vendia em sua loja, pagando para que um laboratório privado analisasse 27 tipos de whey protein. Quase todos os produtos apresentaram valor proteico diferente do que o rótulo informava. A Anvisa permite que essa diferença seja de até 20%, mas segundo Félix, algumas marcas só ofereciam 3 gramas de proteína, uma diferença de 87% em relação aos 24 gramas informados na embalagem. Esse caso ganhou destaque no mundo fitness, já que o whey protein é um dos suplementos mais comumente usados por atletas e frequentadores das academias. Após a polêmica, a Anvisa intensificou suas ações. Em 2014, proibiu a venda de mais de 20 tipos do suplemento, por considerar que havia fraude alimentar. Em 2018, a notícia se repetiu, com mais irregularidades sendo encontradas em 10 marcas de whey diferentes. Inclusive, a Proteste, que vem monitorando e testando as proteínas do mercado, disponibilizou uma ferramenta para comparar o verdadeiro valor nutricional de diversos suplementos. Esses são só alguns tipos de artimanhas usadas pela indústria alimentícia aqui no Brasil também, mas tem um detalhe: todos esses casos têm algo em comum, que é o fato de que a adulteração cometida é simplesmente ilegal, é crime. Mas e quando a fraude ocorre à vista de todo mundo, sem necessariamente quebrar nenhuma lei? Uma simples visita ao mercado é suficiente para achar inúmeros produtos no mínimo suspeitos e sair revoltado. A indústria dos alimentos tem tentado adotar o máximo de estratégias possíveis para baratear o custo das suas produções sem afugentar os clientes. Provavelmente, um dos fatores tem sido a escala na inflação dos últimos anos, que fez com que o preço dos alimentos disparasse e ficasse mais difícil para o consumidor continuar comprando os mesmos produtos. Mas isso não quer dizer que muitas empresas também não tenham utilizado de má fé para tentar ludibriar o cidadão comum, mesmo jogando com um livro de regras embaixo do braço. Isso é muito bem exemplificado no vídeo sobre a farsa da indústria dos laticínios no canal Estudo de Caso. Nele, o Gabriel mostra uma série de estratégias da indústria láctea para enganar o consumidor. Em qualquer supermercado atualmente é possível encontrar o reflexo dessas táticas nas prateleiras. A seção de leite agora tem um produto novo, a bebida láctea, feita à base do soro do leite e bem menos nutritiva que o leite comum. Já nas gôndolas de leite condensado, o tradicional produto usado em tantas receitas queridas dos brasileiros, como brigadeiro e pudim, agora é acompanhado de um primo pobre, a mistura láctea. Pobre em nutrientes, pobre em sabor e pobre em bom senso. Isso porque é bem fácil confundir essa embalagem de leite condensado com essa embalagem da mistura láctea, mesmo sendo totalmente diferentes em composição e processo de fabricação. As embalagens são praticamente iguais e ficam lado a lado nas prateleiras. Por quê? Para enganar quem não presta atenção nas letras miúdas. Falando do ponto de vista estritamente técnico e legal, esses produtos não podem ser considerados uma fraude, já que suas embalagens informam sua composição e identificam que é um produto diferente. Mas na prática fica muito claro que a semelhança intencional das embalagens é uma evidente tentativa de enganar o consumidor. Não à toa é possível encontrar uma infinidade de artigos e matérias na internet basicamente com a mesma mensagem: mistura láctea não é leite condensado.
Esses novos produtos são feitos com o objetivo de parecerem apenas um substituto mais barato das versões originais, mas geralmente são completamente diferentes e muitas vezes só possuem uma fração do produto original na sua composição. Como essa manteiga, que na verdade não é manteiga, e sim um alimento à base de manteiga e creme vegetal. Além disso, algumas empresas ajustam seus rótulos minuciosamente para anunciar coisas que muitas vezes não são exatamente verdade. É o caso do achocolatado Nescau, que ganhou uma versão light. A versão light promete conter 30% menos calorias, só que a coisa não é bem assim, como explica a chefe Carolina Garofani. Ao comparar as tabelas nutricionais das duas versões, é possível ver que a porção sugerida na versão light é quase a metade da original, e na versão light é considerado a mistura feita com leite desnatado, enquanto na versão normal com leite semi-desnatado. Ou seja, você vai obter os 30% a menos de calorias somente se você diminuir a porção pela metade e usar outro leite. Na comparação grama por grama das duas versões, a diferença real não passa dos 10% de calorias. A embalagem do produto meio que explica isso, mas está tudo embaralhado numa sopa de letrinhas minúsculas que eles sabem que ninguém vai ler. Novamente, isso não é ilegal, as informações estão todas lá, mas algumas empresas jogam no limite da lei para se safar com jogadas como essa. Isso aconteceu comigo recentemente quando fui comprar um azeite de oliva no mercado e acabei levando esse aqui, o mais barato. Confesso que eu não li direito a embalagem, que por sinal era de plástico, porém no exato mesmo formato dos outros azeites, além de ser vendido entre eles, o que me pareceu uma justificativa para o preço mais em conta. Ao ver o produto em uma prateleira cheia de produtos semelhantes, nós acabamos perdendo os detalhes. Ao chegar em casa e ver o produto sozinho, vi que na prática só 5% dele é de oliva, e provavelmente sua virgindade foi perdida. Então, como lidar com tantos tipos de fraude, legais e ilegais? Não tem outro jeito, o consumidor tem que ter o triplo de atenção ao fazer compras, especialmente quando se tratam de alimentos comumente fraudados, como pescados, azeite, alimentos lácteos, carnes e café. Um aliado do consumidor pode ser o aplicativo Desrotulando, que ajuda a fornecer informações precisas sobre os vários produtos do mercado através de um simples scan do código de barras. Para um melhor combate a esse crime, também é necessário informar as autoridades caso se depare com um item suspeito, recorrendo a órgãos como a Anvisa, o Procon ou o Inmetro. Se você não sabia que esse tipo de crime e artimanha ocorre bem diante dos seus olhos, é provável que as pessoas à sua volta, que vão ao mercado todos os dias, também não saibam. Por isso, se esse vídeo abriu seus olhos, é importante que você compartilhe com quem você mais se importa, sua família e amigos próximos. O fato é que sempre haverá criminosos dispostos a lucrar a qualquer custo, mesmo que esse custo seja a saúde de outras pessoas. Mas agora que você sabe um pouco mais sobre como ocorre a fraude alimentar, pode ficar um pouco mais fácil analisar aquilo que vai para o seu carrinho de compras e para o seu corpo. Me diz aí o que você achou desse vídeo, comenta aqui embaixo e dá uma olhada no que o pessoal está falando. Se você quer descobrir o que eu chamo de algoritmo humano e como você... Muito bem, pessoal. É uma coisa muito séria. Isso não somente ocorre aí no Brasil, como aqui também nos Estados Unidos e em vários outros países. Daí o porquê eu comento, falo, digo, sem medo de equivocar-me, que o ser humano não está ficando doente, o ser humano está sendo envenenado. E esse vídeo é excelente, muito bem feito, didático. Baixe esse aplicativo que foi mencionado, Desrotulando, e quando você for no supermercado, escaneie o código de barras do produto que você quer colocar no seu carrinho, na sua cesta, na sua sacola, antes de você passar pelo caixa e pagar pelo mesmo. Porque é uma, como eu poderia dizer, é um plano maligno. Sabe aquele ditado já antigo, peixe morre pela boca? Então, todos nós precisamos nos alimentar, principalmente crianças, adolescentes em formação, adultos para poderem manter a imunidade do corpo. E se até o que nós ingerimos está contaminado, aí, meus amigos, o que esperar? Senão doenças, gastos com remédios, também existe a máfia dos remédios, das farmácias, a famosa farmaqueia. Isso está
é mundial, não é somente um problema do Brasil. Isso é mundial. Tudo transformou-se em um tremendo cartel, em uma tremenda máfia. A continuação tem o vídeo que eu mencionei sobre o canal Estudo sobre o Caso, e eu também gostaria de pedir o máximo da sua atenção para esse vídeo. Deixa eu somente colocar aqui na posição correta. Vou trocar aqui, pronto. Aqui fica igual. Aqui vai para baixo. Então é aqui. Esse já é um vídeo mais dirigido aos consumidores de leite. Então, atenção mãe, atenção pai, ou melhor, pais, vocês que têm um bebê em casa, que compram todos os dias ou semanalmente leite para o seu bebê, tome muito cuidado. Vamos lá. Nos últimos meses, os consumidores brasileiros mais atentos notaram uma mudança importante no leite moça da Nestlé, uma das marcas de leite condensados mais conhecidas e utilizadas no país. Junto ao produto tradicional, cuja embalagem é azul, as prateleiras dos mercados foram inundadas por uma nova versão na cor marrom. Na parte inferior do rótulo, é possível entender melhor a diferença entre as opções. Enquanto a caixinha azul traz o leite condensado convencional, a embalagem marrom é uma mistura láctea condensada de leite, soro de leite e amido. E relato dos próprios consumidores, houve um aumento na oferta de opções que substituem parte do leite por outros ingredientes, como o soro de leite, o amido, o açúcar, a gordura vegetal e os aditivos químicos, como... Veja bem, o nome do canal, e eu recomendo que você se inscreva lá, é Estudo de Caso. Eu falei estudo sobre o caso, mas é Estudo de Caso. Olha a mistura, olha as adições que estão sendo colocadas no leite. Soro de leite, amido, açúcar, gordura vegetal e aditivos químicos. Aditivos químicos. E a tendência disso aí é, com o tempo, gerar problemas na saúde do consumidor, também câncer ou outros problemas que eu nem consigo imaginar aqui, porque são tantas misturas. E por que isso é realizado? Com o intuito de baratear os custos para que as empresas ganhem mais. O preço não vai diminuir, mas a produção, o custo de produção é barateado, o veneno é colocado nas prateleiras ou gôndolas dos supermercados, as pessoas desavisadas compram, levam para casa, estão envenenando-se a si mesmas, como também aos seus entes queridos. Conservantes e aromatizantes. Algumas marcas, por exemplo, transformaram creme de leite em mistura de creme de leite. Já o queijo ralado virou mistura alimentícia com queijo ralado. O doce de leite, por sua vez, foi substituído pelo doce de soro de leite, sabor doce de leite. Em alguns mercados, até o leite tradicional compete nas prateleiras com as novas bebidas lácteas. O problema de toda essa mudança, segundo especialistas, é que nutricionalmente isso pode ser danoso, pelo fato de as marcas estarem trocando alimentos mais naturais por alimentos artificiais e com baixa densidade de nutrientes, devido ao baixo custo. Apesar da problemática envolvendo a nova composição dos alimentos, é importante esclarecer que a venda dessas opções está regulamentada nos órgãos competentes, como o Ministério da Agricultura ou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e a princípio não fere nenhuma lei. O grande problema é que vários desses alimentos lácteos alternativos têm uma embalagem muito similar à original e trazem no rótulo elementos que remetem ao leite, como vacas, pastos e líquidos brancos, e são colocados na mesma prateleira que os produtos tradicionais, induzindo o consumidor ao erro. Pesquisadores nutricionais explicam que as movimentações recentes da indústria dos produtos lácteos têm a ver com a crise financeira, a inflação e a escassez da matéria-prima no mercado. Nos últimos 2 anos, tivemos um aumento de 62%
no custo da produção do leite. Toda a cadeia produtiva sofreu com o aumento dos preços. Os custos da ração que alimenta as vacas, da energia elétrica que mantém o funcionamento dos currais e do próprio combustível que transporta esse alimento subiram consideravelmente. Por conta disso, muitos produtores se desfizeram de parte do rebanho e venderam as vacas menos produtivas para os abatedouros. Isso significa que há menos leite saindo das fazendas brasileiras e, consequentemente, um aumento nos preços da produção do leite. Para completar, o meio do ano é o período de escassez do leite, já que as pastagens não estão boas por causa do clima seco e da temperatura fria. A união desses fatores fez com que o leite e os produtos lácteos no geral se transformassem nos vilões da inflação durante os últimos meses. De acordo com o Índice de Preços ao Consumidor IPCA, o leite longa-vida acumula uma alta de 57% no ano. Outros itens também registram uma subida considerável. Apenas em junho, houve um aumento de 19% no leite condensado, 17% na manteiga, 16% no queijo e 14% no requeijão. Com certeza, você também notou esse súbito aumento nos preços, não é mesmo? Com menos matéria-prima no mercado e um preço cada vez mais elevado, a estratégia da indústria foi substituir uma parte do leite que iria nas formulações originais dos produtos lácteos. Uma porção desse ingrediente, então, foi trocada pelo soro do leite, um composto que sobra e antigamente era descartado durante a fabricação de queijos. Para se ter uma ideia, a produção de 1 kg de queijo gera cerca de 8 litros de soro de leite em média. E vale destacar que esse soro, apesar de trazer menos nutrientes, não faz mal à saúde e pode ser consumido. Porém, o soro tem uma base sólida muito menor do que o leite. Essencialmente, ele é água, com um teor menor de proteínas e carboidratos. Isso muda a composição do produto final para algo pior do ponto de vista nutricional. Entretanto, muitas vezes, essa troca simples de leite por soro de leite não é o suficiente para manter o aspecto sensorial daquele alimento. Afinal, o soro traz menos proteínas e gorduras que o leite completo. Para garantir que o produto alternativo fique mais parecido com o original, as empresas acrescentam em leites condensados, requeijão e bebidas lácteas no geral alguns ingredientes complementares que dão consistência e sabor, como o amido, a gordura vegetal e o açúcar, que são compostos que tornam o produto mais barato para as indústrias. Em alguns casos, a adição desses compostos não é o suficiente e as empresas precisam acrescentar outros compostos químicos, como adoçantes, corantes e até sal. Esses alimentos não são exatamente uma novidade e devem seguir regras bem definidas na legislação. O argumento das empresas é que estão cumprindo seu papel ao lançar um produto que atende às demandas da população e também estão lidando com a escassez de matéria-prima, mas tentam oferecer alternativas ao consumidor. Por outro lado, os especialistas criticam a falta de clareza na comunicação de muitos desses novos produtos. Muitas vezes, a embalagem é tão parecida à original que o consumidor nem percebe que está comprando algo diferente daquilo que esperava. Por incrível que pareça, vemos que alguns desses novos lácteos são vendidos por um preço muito parecido ou até mais alto em comparação com suas versões originais, mesmo que o preço para a criação dos produtos com os novos aditivos alimentares geralmente seja menor, favorecendo apenas as margens das grandes empresas. Cada brasileiro consome uma média de 166 litros de leite por ano. Essa é uma taxa que aumenta exponencialmente desde os anos 90. Além de menor qualidade nutricional de alguns desses lácteos alternativos, é preciso prestar atenção na adição dos compostos como corantes, os emulsificantes e os adoçantes. São ingredientes que barateiam a produção, fazem com que aquele alimento seja minimamente comestível e mudam substancialmente a parte sensorial do produto. Isso faz com que muitos desses novos lácteos se encaixem na categoria dos ultraprocessados. De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado pelo Ministério da Saúde em 2014, o consumo de alimentos ultraprocessados que trazem muitos desses ingredientes de nome complicado e não são encontrados facilmente na despensa ou na geladeira de nossas casas deve ser evitado sempre que possível. A fabricação de alimentos ultraprocessados, feitas em geral por indústrias de grande porte, envolve diversas etapas e técnicas de processamento. Muitos ingredientes são utilizados, como sal, açúcar, óleos, gorduras e substâncias de uso exclusivo industrial. Já na culinária, o uso de alguns dos novos produtos nas receitas muda e prejudica o aspecto de doces. O brigadeiro, por exemplo, pode não chegar ao ponto ideal quando ele começa a se desgrudar do fundo da panela, enquanto o pudim não ganha aquela consistência típica de quitute.
Então, caso o consumidor se sinta lesado e enganado na hora que comprou algum desses compostos lácteos, é possível acionar os órgãos de fiscalização, mas, por enquanto, não existe previsão para que os alimentos voltem a ter a mesma composição que estávamos acostumados. Vamos agora às 3 lições aprendidas nesse caso, mas eu já te peço que deixe seu like, se inscreva no canal e continue a discussão aqui embaixo nos comentários, que eu vou ler todos eles. Número 1. Exija seus direitos. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, uma publicidade é considerada enganosa quando induz o consumidor ao erro. Na teoria, os órgãos reguladores deveriam pensar primeiro nos interesses do consumidor. Porém, a gente sabe que nem sempre as coisas funcionam assim na prática. Então, ao se sentir lesado, fique atento e reivindique seus direitos. Número 2. Crise nas cadeias produtivas. Por outro lado, é inegável que o mundo tem passado por uma crise nas cadeias produtivas, e isso afetou vários setores econômicos e industriais. O caso da falta de insumos de produtos lácteos é só mais um. Com o tempo, é esperado que as coisas comecem a se equilibrar. Número 3. Lei da oferta e demanda. Existe uma lei universal que determina todo o comércio, que é a lei da oferta e demanda, ou lei da oferta e procura. Quem tem o poder de demandar produtos e serviços somos nós, os consumidores produtivos. Então, eu, Gabriel, espero que esse vídeo tenha contribuído para te conscientizar e que isso possa fazer você fazer sua própria escolha na prateleira do mercado. Excelente o vídeo, excelente, parabéns aí ao Gabriel, o autor desse vídeo. Eu recomendo que vocês se inscrevam lá, apesar de ter visto somente esse vídeo do canal dele, mas dê uma olhada assim rapidamente, tem outros temas de interesse comum. Bom, agora eu também quero deixar a minha opinião. Cada vez mais fica bem claro o porquê o tio Bill está comprando terras, tornou-se o maior latifundiário daqui dos Estados Unidos. O governo está obrigando fazendeiros a matarem o gado, a terminar com sua produção, acabar com as fazendas para a produção de alimentos. Por quê? Porque eles querem empurrar os insetos, eles querem empurrar a substituição do leite por um outro alimento feito com plantas, a proteína da carne também feita com plantas. Você não terá nada e será feliz. Tudo isso é proposital. Sendo que, mais especificamente no caso do Brasil, conforme dito no início dessa transmissão, tivemos uma ministra da Agricultura que por 4 anos envenenou o café da manhã, o almoço, café da tarde e o jantar do brasileiro, todos os dias, com a aprovação de agrotóxicos que em outros países, incluindo a China, estão terminantemente proibidos, mas no Brasil eles foram liberados. Compartilhe essa live, por favor, essa transmissão, nos grupos em que você interage, para que outras pessoas também tomem conhecimento dessas informações. Eu vou ter que fazer uma outra live falando sobre o Codex Alimentários, porque isso está afetando o nosso dia a dia. E o ser humano, repetindo, não está ficando doente, o ser humano está sendo envenenado. E por causa desse envenenamento, sim, o ser humano está adoecendo. Eu sou o Gustavo, foi um prazer estar com vocês aqui e termino mais uma vez pedindo que, por favor, compartilhem essa transmissão. May Yahshua bless each one of you. I'll see you soon. Tchau.